Quase lá. Olha, estamos no ar, palpiteiro, como é que tá as coisas aí? Estão indo. Estamos estão indo indo de pra golpe em onde, golpe. menino? Um 7-1 a cada dia, mas estamos bem. Eita, loucura, hein? Aqui também o futebol está maravilhoso. A Inglaterra saindo da União Europeia 2 vezes, né? Primeiro Depois que pega gosto. Deve ser por isso aí. E como é que está repercutindo a imigração aí? E a imigração para a europeia, palpiteiro? Aí tem o... Primeiro, como que a gente vê por aqui? Tá ouvindo o telefone de fundo aí ou não? Tô ouvindo até uma musiquinha interessante aí. Panorama geral. Segundo data palpite, a imigração na Europa, dos países da União Europeia, ela gira em torno de alguns com 8% de imigrantes da população, Itália, por exemplo, outros com 14%. Para generalizar, acho que entre 10% e 12% de média, tranquilo, ou seja, de cada 10 alemães, 10 ou 11 são estrangeiros. Aí, nesse grupo de estrangeiros, tudo, né? 10, 12%. No caso da Alemanha é turco, da França, argelinos e marroquinos. Mas, claro, tem latino-americano, vietnamita, você coloca todo o caldeirão do terceiro mundo, isso daí. E daí também de gente dos países do norte também. E justifica esse medo da imigração que está acontecendo por aqui, palpiteiro? Olha, palpite de quem vê do lado de cá. O mundo global do lado de cá, como diz o Milton Santos. A imigração, a gente vê como aquele, vamos dizer, um mal necessário, né? Você pega o histórico da Europa, eu costumo dizer em aula que nenhum continente exportou tanto pobre quanto a Europa. O maior exportador de miseráveis que a humanidade já teve. Então, você pegar das grandes navegações para cá, europeus como colonizadores ou degregados, no termo que você quiser, vieram para a América, principalmente, mas foram para a África, para a Ásia, Oceania. Então, no meu entender, são dois olhares diferentes, né? Aqui em São Paulo, sobretudo, a gente vê a imigração como algo normal. São Paulo é uma cidade que se fez com imigrantes, se faz ainda com imigrantes. Então, de modo geral, tirando um doido ou outro daqui, a imigração, o imigrante desperta muito mais curiosidade do que propriamente ódio ou intolerância. Não é algo que a gente veja na Europa. O europeu, acho que historicamente, não está habituado com o bárbaro que vem de fora, né? Aliás, o que vem de fora tem essa visão invasora. Muito interessante isso aí. Quer dizer que então é o mal, é um mal a ser combatido, é isso aí? Na visão de alguns, né? Aí, peraí. Separando em duas partes, como eu vejo. O europeu, para falar português mais claro, nunca tinha visto muito estrangeiro antes da Segunda Guerra Mundial. Até antes da Segunda Guerra Mundial, eu imagino que não tivesse tantos imigrantes assim na Europa, né? Esses percentuais, pelo menos, deviam ser muito menores. Seguramente eram menores. O que acontece depois da Segunda Guerra Mundial? Você tem, primeiro, uma situação de pleno emprego. Segundo, pegando os dados lá do nosso velho Hobsbawm, você tem uma geração de europeus que demora a ingressar no mercado de trabalho. Então, aquele europeu que entrava no mercado de trabalho com 14 anos nos anos 40, não existe mais. Ele vai ingressar no mercado de trabalho com 19, 20 anos. É aí que entra o imigrante como solução. Então, anos 50, décadas de 1950, 60, 70, tinha uma situação de emprego, conforto, uma queda de natalidade também sem precedentes na história, passando baby boom e tudo mais, índices declinantes de natalidade, população jovem caindo, e a pedra lá para carregar. Alguém tem que carregar a pedra, alguém tem que lavar o defunto, alguém tem que levantar o muro, alguém tem que
puxar a neve da porta da prefeitura num dia de inverno muito pesado. Quem vai fazer isso? Você sabe quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Não, esses caras eram os imigrantes. Então vamos dizer que, primeiro que os percentuais deviam ser pequenos, né? Como eu falei, anos 50, 60, 70, 3%, 5%, isso gradativamente foi crescendo. Tá? E terceiro que, por serem profissões subalternas, eles, de certo modo, ficaram invisíveis. Né? Só que o tempo passou. O que acontece? Da década de 1980 para cá. Você já não tem mais só aquele imigrante, não só o imigrado, você tem o filho e o neto. Tem outra cor da pele, outra forma de rosto, outra religião, outro sobrenome. Então, aquilo que parecia invisível se torna mais perceptível. Né? Ao mesmo tempo, você tem o corte de gastos, o tal do estado de bem-estar social. Então, imagino aí, você conhece isso melhor do que a gente, cortes na saúde, na educação, nada comparado aqui, mas, de certo modo, o europeu, o europeu do oeste, né, assim, o alemão, o inglês, o francês, ele começa a perceber aquilo que a gente chama de deterioração dos serviços. O seguro-desemprego que já não é mais tão generoso, aquele médico que atendia começa a demorar mais, e no meio da fila ele começa a ver árabe, latino-americano, africano. Então, aquele sentimento de invasão, ele se mistura com deterioração social e a diversidade cultural que o europeu não estava acostumado a ver. Estou muito fora do que você vê por aí ou não? Eu não estou ouvindo sua voz. Melhorou? Melhorou agora? Melhorou, agora sim. Então, que eu tenho a impressão que isso aí tem muito a ver, tá certo, assim, é bem claro. E me parece que isso aí aparece bastante na cultura popular, não parece, não? Olha, há quem lembre do Harry Potter, né? Do Harry Potter? Do Harry Potter. Sério? Você tá brincando? É por isso parece que eu tô ouvindo até uma musiquinha aí do Harry Potter ao fundo. Olha, coincidentemente. Ah, olha só. Mas fala um pouco mais. Como assim? Harry Potter? Como assim? Explica um pouco disso aí pra gente, Papiteiro. Olha, primeiro que o Harry Potter é um fenômeno ainda a ser estudado, né? Eu não tenho números, acho que também é muito recente. A gente não tem impacto, não tem noção do impacto dessa obra, vamos dizer assim. E muita gente critica como literatura ruim, outros veem algo positivo. Mas opa, a gente tem minha filha não concorda, hein? Mas oi? Ruim não. A Luísa não concorda que é ruim, não. Luísa falou que é muito bom. A Luísa, a Júlia também, uma geração de leitores que se fizeram leitores graças à história do bruxinho, né? Olha aí. Porque os críticos falam que não tem muita originalidade, né? Você tem lá um mundo de caos e um escolhido que veio salvar a todos. Né? Opa! Como diz um amigo que dava aula com a gente de literatura, as únicas obras literárias originais eram Ulisses e a Bíblia, né? O resto é remake. É verdade, é verdade. Mas o que tem a ver o Harry Potter com a imigração aí, Palpiteira? Ou com o imigrante? Com a dinâmica com o imigrante? Não exatamente com o imigrante, mas com a intolerância, né? Como? Explica aí pra gente. A autora lá, J.K. Rowling, ela, formada em letras clássicas por Oxford, deu aula na Universidade do Porto, tá? Então ela sabe português. Olha, ora pois! Conhece a passagem dela? Morou no Porto. E dizem que essa passagem portuguesa da vida dela inspirou, por exemplo, a dar o nome de uma das casas dos bruxos, que é Salazar Sonserina. Olha só, rapaz!
Dizem as más línguas que lá em Portugal ela leu um jornal alternativo chamado Pasquim, já ouviu falar? Você tá brincando. De origem A J.K. brasileira? Rowling leu Pasquim. Dizem. Isso teria inspirado aquele jornalzinho lá alternativo, a grande mídia do mundo dos Você bruxos. tá brincando. Olha, são informações. É a versão Pasquim, é o Pasquim de Hogwarts. Dizem por aí. Agora, o que é interessante é a construção do mal, né? Como assim? Alguns entendem o Voldemort como a personificação do Hitler. Ou Não, ué. Você tá brincando. Dizem por aí. É o que estão falando. Corre a boca pequena. Olha! Como assim? Mas encaixa isso aí no enredo? Olha, se não for de propósito, a coincidência é muito feliz nessa interpretação. Porque no enredo, o Voldemort, ele defende Primeiro, ele quer a imortalidade. O cara é egocêntrico ao nível máximo que se possa imaginar. E a custa da liberdade da vida dos outros. Isso lhe diz alguma coisa? Segundo lugar, ele tem uma preocupação grande nos seus seguidores de combater os trouxas ou os bruxos de sangue ruim, ou os mestiços. Olha só! Os verdadeiros bruxos seriam aqueles de sangue puro, de linhagem nobre. Isso tá ficando bom, menino! Olha, a coisa não fez sucesso à toa, viu? O livrinho tem referências interessantes. Dado que foi escrito para atingir um público infanto-juvenil, pela postura, pelo perfil da autora, não sei se é uma interpretação tão fora da realidade. Tudo que eu estou falando é coisa de internet, coisa que eu já falei com a minha filha, os amigos dela, que são Pottermaníacos. Mas me parece que tem muita a ver. Interessante, hein? E a leitura fica até mais interessante, então, agora para os grandinhos? Exatamente, por conta da preocupação com a autora em mostrar valores de tolerância. Você pega lá nos filmes, a gente percebe que foram feitos com sutileza da autora, percebe a preocupação em até lidar com os estereótipos. Por exemplo, como assim? Acho que no Cálice de Fogo, o mito das meninas é um búlgaro. O rapaz mais bonito lá, é verdade. O Krum. É verdade. Então, o pai dele é praticamente um cigano. É verdade. De fato. A questão dos ciganos, a Bulgária é muito forte. Uma das meninas lá, que o Harry Potter, o fiel escudeiro dele, o Rony, eles dançam, são duas indianas, mas que não são colocadas em modo algum de maneira inferior, né? Elas desdenham da falta de maturidade dos meninos. Né? O tal do Malfoy, o pai dele, o Lúcio Malfoy, tem o estereótipo do ariano, loiro, olhos claros. Essa interpretação aí não sei se é muito fora do que a gente pode perceber, não. Bem interessante, menino. Bem interessante. Em casa, bem mesmo. E como que o poder mas como que é a classe subalterna, ela tem como se crescer em poder? Ela tem como se desenvolver em poder? Como que acontece? Olha, eu não sou, apesar dessas informações, eu não sou nenhum Pottermaníaco, né? Isso aí são... O que eu estou falando aqui é uma mistura de informações pinçadas ao longo dos últimos 15 anos. Há algumas consultas de internet e tudo mais. A gente percebe primeiro, a Hermione Granger, que é trouxa, não tem sangue puro, ela se destaca pelo empenho, pelo esforço. O Rony é pobre, ruivo. O tempo inteiro a questão da pobreza do Rony é colocada, né, pelos seus perseguidores, seus inimigos. Os Weasley são pobres, moram numa casa feia,
Mas ele tem a lealdade, né? A questão da lealdade é muito forte. Olha A só. coragem. E o próprio Harry, né? Que é mestiço, né? Ele não é puro. O pai dele é de linhagem bruxa, a mãe não. Então, acho que, assim, pelo esforço, né? Na verdade, o que os torna, o que os aproxima e que dá o caminho da luta é a escola, né? Que é Hogwarts. Olha só! Pô, então o livro é um livro subversivo. É subversivo o livro, hein, menino? Olha, nesses tempos vamos dizer, de certa popularidade neofascista, pode ser visto, sim. Tá? Depende tudo. Alguém com outro olhar diria que é libertário. Outros diriam que é subversivo. A Ordem da Fênix é um grupo de guerrilha. Ou não é um grupo de guerrilha? Olha só, bem interessante, né? Você deu aí pano para manga para a gente pensar aí, hein, palpiteiro? Vamos. Eu imagino que aí voltando para a questão da saída da Inglaterra, né? Brexit. The Brexit. Os mais jovens votaram contra, né? Contra a saída. E não por acaso deve ser jovens dessa geração de leitura, que não vê o imigrante como o problema, aquele mais jovem que não tem medo da diversidade. Assim, não só para o Harry Potter, né? Mas em diversos outras fontes de educação. Aí. Oi? Tem a sua contribuição aí, né? É um elemento. Não vamos colocar tudo na mágica do Harry Potter. Claro. Mas eu colocaria o Harry Potter com... Como que a gente poderia colocar? O Harry Potter é um elemento desse incômodo que a intolerância provocou. Então você tem na música, teatro, livros infantis, filmes, essa preocupação com respeito ao outro, com a importância de se valorizar culturas diferentes, se respeitá-las e aprendermos a conviver com elas, né? Com essa diversidade. Essa geração jovem que foi preparada nos últimos 20 anos e que muitos deles votaram pela não saída do Reino Unido, da União Europeia. Agora, são minoria, né, na população. Né? Ainda é. Uma maioria com mais de 30 anos. Né? Sim. Tá, então, ainda há esperança para a árvore, então, palpiteira. Olha, eu sou um eterno otimista. Né? Teimosia pura. Né? É isso aí. Você vê que grandes intelectuais morreram otimistas, como o Milton Santos, Darcy Ribeiro, a gente com menos de 50 anos ficar pessimista é até feio, constrangedor. Sei lá, eu acho que o bom senso acaba prevalecendo. Né? Não dá para imaginar tudo fechado, né? Um efeito dominó por todos os europeus voltando para si, que é o risco que se vê, né? As consequências negativas são muito fortes, né? E, sei lá, acho que tem um histórico aí de histórico de guerras e conflitos, para a gente ser bem extremista mesmo, que o cada um por si não funciona. Tá. Então, e é interessante, né? Porque a gente olha como se a saída da Inglaterra tivesse sido uma coisa, oh meu Deus, olha como pode os ingleses. Mas a posição dos ingleses sempre foi dúbia, né? Os ingleses demoraram muito a entrar, na verdade, na comunidade europeia, na União Europeia. Sequer adotaram o euro, não é verdade? Desde 2000, né? O euro está rolando desde 2000, eles nunca adotaram. Claro, então não há tanto... para quem tem um pouquinho do olhar histórico, não há tanta novidade aí. É verdade. Vamos dizer que aquele Nada cara novo debaixo do sol. Aquele carinha que estava na festa já com um olhar um olhar dentro da festa, usando a porta de saída já, né? É bem isso aí mesmo. É bem isso aí. É o cara que vai para a festa de Natal, mas não participa do amigo secreto. Boa.
É isso aí. Beleza, palpiteiro. Um grande abraço para você aí, filhão. Outro, tudo de bom. Valeu. Um para você também. Tchau, tchau. Tchau.